Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! The Honest Truth About Dishonesty. A honesta verdade sobre a desonestidade. Dan Ariely. Será que somos tão honestos quanto pensamos? O autor, que é grande estudioso do comportamento humano, vai te mostrar que mentir não é uma característica de alguns. Todos nós mentimos, especialmente para nós mesmos. Entenda o que é honestidade e aprenda a lidar com o impulso da mentira, assumindo a responsabilidade de suas decisões e colhendo os resultados das mesmas. Mentir é parte do comportamento humano. Você pode pensar que é fácil definir o conceito de honestidade, mas se você tentar explicar com palavras, vai perceber que não é tão simples assim. Às vezes, tentamos definir honestidade com outras palavras como sinceridade ou lealdade, mas elas são muito superficiais diante de tudo que essa palavra significa. Elas apenas fazem parte de um todo muito maior. Ser honesto significa nunca mentir, trair ou fraudar. Porém, entre os humanos e outros animais, mentir é uma questão de sobrevivência que começa desde muito cedo. Com apenas 6 meses de vida, o ser humano já é capaz de mentir. Mesmo sem ter a menor consciência do que estão fazendo, os bebês aprendem que o choro chama a atenção de seus pais e podem, para conseguir um colinho, forçar o choro. A mentira pode ser uma ferramenta muito poderosa para se conseguir o que quer. Desde os tempos das cavernas, já havia comportamento de manipulação e trapaça para ter comida e melhor espaço para viver. A mentira está presente até mesmo no comportamento das plantas e animais como gorilas, peixes e diversas espécies selvagens. Porém, os humanos, por serem dotados de raciocínio lógico, têm muita vantagem na arte da dissimulação. Sem a mentira, a vida em sociedade seria simplesmente impossível. Imagine se todos pudessem ouvir os pensamentos uns dos outros. Mentimos para conviver bem no meio em que vivemos. E por fazer isso tão bem, os humanos são, entre todos os seres vivos, os que mentem mais. São inúmeras as situações em que mentir ou omitir pareça ser a melhor opção. Quantas vezes você se pegou pensando no que fazer em uma situação na qual dizer a verdade pudesse te prejudicar? Por isso, grande parte das mentiras que contamos é para que possamos manter um bom relacionamento entre as pessoas que nos cercam. Ao escolher não dizer a verdade nesse contexto, julgamos que mentir não causará nenhum dano nem a você, tampouco para quem você escondeu a verdade ou a alterou de alguma forma. É mais fácil trapacear quando existe uma distância entre você e a pessoa a quem você mentiu. Mentir não é uma atitude racional, pois se você tem um bom caráter e analisa a situação pensando nas consequências que uma mentira pode trazer, independente do tamanho dela, você certamente tentará encontrar outra saída para resolver a situação. Para algumas pessoas, mentir é um hábito, e isso pode acontecer com qualquer um. Começa com uma pequena mentira, depois outra e outra, assim sucessivamente, até que a pessoa perde o controle do que diz e começa até mesmo a acreditar nas mentiras que conta, passando a viver uma vida cheia de ilusão. Uma pessoa que mente normalmente, como qualquer ser humano, não faz isso o tempo todo. E ao contrário do que muitos pensam, a decisão de não mentir não está ligada unicamente às consequências que mentir pode trazer, mas principalmente à proximidade que você tem da pessoa para a qual a mentira será contada e como sua imagem perante ela pode mudar caso seja descoberto. Se você sente que não tem uma ligação afetiva, de respeito ou consideração com alguém, enganá-la pode ser muito mais fácil. Já quando envolve algum tipo de proximidade, considerada importante por quem quer contar a mentira, tomar essa decisão pode ser muito mais difícil. Essa distância não se trata apenas da relação que você tenha com essa pessoa.
Os papéis sociais contam muito. Por exemplo, existe uma grande diferença de consciência entre trapacear e não devolver dinheiro quando uma garçonete erra o troco e entrega um valor maior do que trair a sua esposa. No primeiro caso, ao não devolver o dinheiro, você pode utilizar a seguinte lógica e pensar: o erro foi dela, que deveria ter checado melhor, não meu, por isso não preciso devolver. Essa forma de pensar tira de você a culpa e você facilmente justifica sua fraude sem nenhum constrangimento ou peso na consciência, mesmo sabendo que você agiu de má fé. Quando traímos alguém que amamos, afirmamos dentro de nós que somos inteiramente responsáveis pelo que estamos fazendo, o que torna o próximo passo de efetivar a traição muito mais difícil. A não ser para aquelas pessoas que possuem caráter duvidoso e têm dentro de si uma tendência natural a mentir, o ato de enganar uma pessoa importante é totalmente irracional. Quando essa decisão é tomada, certamente a pessoa envolvida não considerou as consequências que esse ato pode trazer em sua vida e como ele pode impactar o seu destino, já que uma traição pode configurar o desenlace de uma família. No caso de traição com pessoas próximas, os motivos podem ser variados, mas em sua maioria está o instinto. Quando se fala em traição de casal, os motivos que levam podem depender muito do gênero. Isso porque a mulher tem seus motivos específicos para trair, enquanto o homem também tem os seus, sendo eles bem diferentes entre si. Os homens traem, em sua maioria, pela oportunidade. Diferente do que pensam, eles não saem à procura de uma amante. Elas simplesmente surgem em sua vida no dia a dia. O homem consegue, com muita naturalidade, separar o sentimento por sua companheira e o desejo de viver uma aventura extraconjugal. Sabendo que sua mulher jamais compreenderia essa atitude como ele, o ato permanecerá em sigilo. Para um homem que trai a primeira vez, mesmo separando os sentimentos, ele sabe dentro de si que sua atitude é errada. Mas quando a traição é bem-sucedida, ele se sente pronto para trair mais uma vez. Aí está o perigo, porque, em algum momento, ele poderá ser descoberto e colher as consequências de seus atos. Já a mulher não trai pela oportunidade. Ela sempre será motivada por algum sentimento, seja carinho, raiva ou amor. A mulher, em sua maioria, trai quando se vê emocionalmente envolvida por alguém, e antes de cometer o ato, ela pensa e analisa como fazer para que não seja descoberta. Por isso, o sexo feminino é muito mais racional quando se trata de pular a cerca. Existem grandes chances de seu relacionamento com o parceiro estar desgastado e monótono, enquanto o homem, mesmo estando 100% feliz com sua companheira, trai sem nenhum constrangimento. Afinal, ele foi condicionado a não perder nenhuma oportunidade. Inconscientemente, isso o tornaria menos macho. O sentimento de arrependimento pode nascer ou não, e a intensidade dele pode variar dependendo das crenças e educação daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa religiosa pode se sentir mais culpada do que alguém que não tenha nenhuma ideologia que valorize dizer a verdade. Quando vem o arrependimento, é comum quem traiu buscar motivos para justificar o seu ato, isentando-se de culpa e, pior, colocando no outro a culpa pela infidelidade. Quando quem trai sente-se satisfeito com essa justificativa que ele mesmo criou, sente-se inteiramente livre para trair sempre, afinal, ele se torna vítima. Uma relação estável pode ser bastante difícil de ser mantida sem traições para algumas pessoas. Enquanto homens e mulheres adúlteros, após o primeiro ato, se arrependem e param de trair, muitos outros acreditam que ser infiel é a única forma de se manter um casamento. Controle o impulso da mentira e aprenda como fazer as pessoas mentirem menos. Já sabemos que mentir faz parte do comportamento das pessoas. Por isso, se você quer mudar seus hábitos, o primeiro passo é reconhecer a forma como você lida com a mentira e reconhecer quais são os seus gatilhos que te levam a mentir. Como tudo que fazemos, mentir pode se tornar um hábito perigoso e gerar graves consequências. Para algumas pessoas, trapacear no trabalho para se beneficiar
não é considerado um comportamento ruim. Esse tipo de pensamento está ligado ao conceito de ética que cada um carrega, e nesse campo não há meio-termo. Independente do motivo, trapacear sempre será errado, mesmo que muitos façam, e o comportamento ético será sempre o certo, mesmo que poucas pessoas o tenham. Independente do tamanho do impacto, ser desonesto não é bom, seja imprimindo papéis pessoais na empresa ou traindo seu cônjuge. Em ambos os casos, o seu caráter será colocado em jogo. Para algumas pessoas, crenças religiosas podem se tornar grandes aliadas da verdade. Mesmo que você não faça o tipo religioso ou não goste da Bíblia, ler os 10 Mandamentos pode ajudar. Neles estão os princípios básicos de respeito e bom convívio em sociedade. Nessa passagem, 2 mandamentos estão ligados a mentir, entre eles o 7º, que é não roubarás, e o 10º, que se trata de não cobiçar as coisas alheias. Se deixar de mentir parece muito difícil para você, preste atenção a algumas atitudes que podem tirar esse mau hábito de sua vida. O primeiro passo é reconhecer que viver com a mentira pode ser muito ruim e ser sensível para perceber que mentir pode gerar grandes mágoas. Uma vez que você sabe onde o erro está, simplesmente pare, vigie seus pensamentos e perceba o que faz você mentir. Pare de criar ilusões. Seja quem você realmente é e entenda que você deve ser querido e aceito assim como é. Mesmo que seja impossível ser inteiramente honesto, certamente você poderá encontrar o caminho mais ético possível para seguir sua vida e ter sempre sua consciência tranquila. Acredite, mentir sempre vai dar muito mais trabalho do que tentar levar uma postura ética. Insights. A mentira pode facilmente tornar-se um hábito. Mentir para si mesmo te afasta da realidade e faz da sua vida uma ilusão. Por mais natural e humano que seja mentir, a decisão de fazê-lo será sempre sua, assim como as consequências das suas escolhas. A mentira sempre causa mais danos que dizer a verdade. Mentir para quem se ama coloca em risco a força mútua da confiança que foi construída. Quando você entende o motivo que levou alguém a mentir, fica mais fácil perdoar. Neste livro, você aprendeu que a ideia sobre o que é honestidade e ser honesto são bastante superficiais para a maioria das pessoas, e muitas se consideram honestas e afirmam jamais serem capazes de mentir. Mas, na verdade, a mentira faz parte do comportamento humano, e você, em algum momento da sua vida, vai mentir, nem que seja para si mesmo. Entender os gatilhos que nos levam a mentir faz toda a diferença para que você analise racionalmente qual a melhor decisão a se tomar para depois não sofrer com consequências indesejáveis.